Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana, na Central Técnica Clenilson de Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental materna. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós contamos com a participação da psicóloga Andressa Sotti e da enfermeira obstetra Luíse Pilon. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito bom tê-las aqui para conversar sobre esse tema que é tão importante, que é a saúde mental materna. E é um tema que interessa a todos os profissionais da saúde que atuam especialmente nesse contexto da perinatalidade, né, da gestação, parto, puerpério, os primeiros anos de vida do bebê, os relacionamentos iniciais. A gente pode pensar, né, Fran, que deve interessar exclusivamente a psicólogos, psiquiatras, mas não, né? Não. Faz parte desse contexto de saúde e de cuidado integral à saúde da mulher. Né? Com certeza. Então, eu vou começar perguntando para a nossa psicóloga aqui presente. Andressa, conta para nós quais são os fatores emocionais e sociais que, no seu ponto de vista, são mais relevantes e que devem ser levados em conta, então, porque podem afetar a saúde mental da mulher na gestação e no puerpério. Bom, durante a gestação, então, a mulher, ela passa por diversas mudanças, né? Tanto no corpo, hormonais, psicológicas, né? Então, além disso, há cobranças, né? Tanto internas quanto sociais, né? Sobre o papel da mulher na maternidade, sobre se ela vai conseguir dar conta ou não, né? Dessa gestação, dos cuidados com a criança. Além disso, a sobrecarga, né? Das tarefas domésticas, né? Então, essa mulher, ela precisa de uma rede de apoio para conseguir dar conta da gestação, do puerpério, desse cuidado com esse bebê, né? Porque quem cuida de quem cuida, né? A gente precisa pensar nisso. E o que é rede de apoio? Quem que é essa rede de apoio? A rede de apoio, então, seria tios, avós, amigos, né? E como que essa rede de apoio, ela poderia ajudar essa mulher durante esse período que é muito delicado, né? Eu digo sempre, quando vai visitar, né, uma mãe, leva um bolinho, marca, né, eu vou aí na tua casa tomar um café, eu vou levar um bolinho pra gente conversar, né, fique atenta aos sinais, como que ela tá se sentindo nesse período, né, como é que essa mulher era antes da gestação, durante a gestação e após o parto, né, o que a pessoa, assim, a rede de apoio percebe, né, que mudou, porque é um momento muito suscetível, muito vulnerável, né? Então, além da depressão pós-parto, que é mais conhecida, há também o baby blues, né? O baby blues, ele surge ali a partir do 2º ao 5º dia de puerpério e ele pode durar em torno de uns 15 dias, né? A mulher sente muita tristeza, muita irritabilidade, né? Insônia, né? Então, se passar desse período de 15 dias, é importante que sim a mulher procure um profissional, né, para fazer um acompanhamento psicológico, porque a depressão pós-parto, diferente do baby blues, dura um longo período, né? Uhum. Andressa, você falou sobre a rede de apoio, e eu fiquei te ouvindo e pensando assim, não, então tem uma função de rede de apoio que é emocional. Sim. Então, procurar saber como ela está, fazer companhia, ser companhia, né? Exato. Ser também uma pessoa, alguém, um conjunto de pessoas que encoraja essa mulher, né? Que elogia, né? Que contribui para que ela se sinta mais segura. E tem uma rede de apoio que é mais estrutural, que é, assim, aquela rede de apoio que ajuda a providenciar aquilo que sustenta aquela experiência de maternar, né? Então, assim, compras ou afazeres domésticos ou alguma coisa de alimentação. Você falou de levar um bolinho, né? Eu pensei que nesse gesto se comunica muito sobre o apoio. Porque tem uma comunicação que é emocional e tem uma comunicação que é estrutural.
Eu lembro de uma mãe que um dia me disse assim, se alguém quiser me dar um presente no meu puerpério, faz uma ligação, diz assim, tô indo aí para lavar toda a louça que tá na pia. Pronto. Sim. É o melhor presente que uma mulher pode receber. Eu entendi que ela quis dizer assim, olha, esse apoio estrutural, alguém que providencia as coisas para que eu possa me dedicar ao bebê, para que eu possa descansar também nos intervalos em que o bebê dorme, isso é muito importante, né? A gente está falando desses aspectos que são emocionais e que são sociais. E um profissional da saúde, né? Fiquei pensando, gurias, um profissional da saúde numa consulta deve perguntar para essa mulher em quais condições ela vive, quais recursos ela tem, né? Exato. Porque os determinantes sociais são muito importantes nesse período. Os profissionais de saúde são parte da rede de apoio, né? Uhum. Quantas mulheres não têm uma rede de familiares próximos, né? De companhia, de amigos, né? Ou não se sente tão à vontade, não quer que muitas pessoas visitem nesse período. E às vezes então, ela o profissional de saúde é a rede. E às vezes ela também. não consegue também comunicar o que ela precisa nesse momento, né? Então precisa que seja uma pessoa muito próxima, né? Para se dar de conta do que ela precisa. Exato. Para que ela não se constranja também. E Cristo falou, né, sobre o presente. Eu sempre lembro de uma consultora de amamentação que ela sempre brinca, né? Brinca assim, falando a verdade. Ao invés de a gente fazer aquele chá de fraldas, levando um monte de acessórios que a gente nem sabe se vai usar e nem vai precisar para o bebê, quem sabe a gente não deu um vale. Daí, um vale sim, vale lavar a louça, um vale lavar a roupa, ajudar nas tarefas, preparar uma comidinha. Um vale segurar o bebê por 30 minutos para que ela... Achei muito bom. Eu gostei também. Vamos adotar. Então, a gente, né, vem falando dessa questão da depressão, desses sinais de sofrimentos todo. Eu queria ouvir da Luísa, assim, como é que a enfermagem pode atuar nesse contexto? A enfermagem, por fazer parte da equipe mínima, né, de uma atenção primária de saúde, ela tem esse contato mais próximo com as gestantes e as puérperas também. Então, a gente preconiza pelo menos 6 consultas de pré-natal e depois as consultas de puerpério. Então, acaba que a gente tem um contato mais próximo, né, com essas gestantes e puérperas. Então, nesse contato, a gente tem que fazer exatamente isso, né, pesquisar esses aspectos biopsicossociais, né, das gestantes e das puérperas, ver essa rede de apoio. A gente também, dentro dos encontros de gestantes, a gente também pode trabalhar isso também, com as gestantes, né, e as puérperas dessa rede de apoio. Então, trazer uma pessoa junto com ela, que vai estar no parto, que depois vai estar com ela em casa também. E no puerpério, então, nos primeiros 7 dias, ela vai lá na unidade, né, para a gente fazer esse fechamento do pré-natal, e também a gente já investiga essas questões também psicossociais, ver como é que tá ela, ver como é que tá o nenê, né? E também ver quem é que vai acompanhar ela nesse período também. Então, a gente faz esse acompanhamento mais próximo, e aí, se a gente identifica algum fator mais preocupante, a gente daí encaminha para o psicólogo, né, para o psiquiatra, a depender, né, da situação. Eu fico imaginando que essa consulta tem que ser uma consulta com um tempo, né, suficiente para que se possa fazer uma escuta ativa, que se possa enxergar a mulher como um todo, porque se for aquela consulta mais tradicional, colhendo ali sinais, sintomas, medindo pressão, né? Não vai dar para enxergar esses detalhes, ou às vezes não transparece, né, que ela está em sofrimento. Tem alguma questão, Luísa, assim, que tu consiga pensar, que tu sempre fica de olho quando chega uma puérpera, uma gestante, enfim? A gente sempre questiona sobre sono, né, sobre hábitos ali alimentares, de como elas estão, as questões também de afastamento do bebê, a gente vê como é que é a relação dela com a criança, né, depois do parto, como é que é a relação dela com o acompanhante que vem junto, se ele vem também, né, porque muitas vezes eles não vão nas consultas nem de pré-natal, nem de puerpério. Então, a gente sempre observa isso e vai observando esses fatores, mas às vezes, geralmente, elas também já vêm falando isso, né? E aí a gente já vai trabalhando isso conforme a gente consegue ali. Uhum. Eu imagino também que algumas mulheres naturalizam algumas condições, assim, que são de abandono, né? Elas devem... Só que, assim, pela cultura, uma cultura de que a mulher tem que protagonizar o cuidado e assumir solitariamente esse cuidado, é possível que elas nem tragam isso como queixa,
porque naturalizaram, porque é assim como tem que ser. E daí tem também aí, né, gurias, uma perspectiva assim de articulação entre a enfermagem e a psicologia. Porque quando a gente está falando de aspectos da cultura e dos relacionamentos, é o campo de atuação prioritária, né, de um psicólogo, de uma psicóloga. E, por outro lado, a equipe de enfermagem tem uma responsabilidade muito grande, né? É um privilégio, claro, porque tem um acesso mais longo e mais intenso a essa gestante puérpera, mas também é uma responsabilidade muito grande, que tem que ser compartilhada com colegas de outras áreas, não é? Como que pode acontecer essa articulação do cuidado entre enfermagem e psicologia? Bom, eu acho essa articulação muito importante, porque quando a gente se junta, né, as duas profissões juntas, a gente consegue olhar a mulher como um todo, né? Corpo, mente, e a gente consegue criar estratégias, então, como a colega falou, de criar grupo de gestantes, né? A gente trabalha muito também com o plano terapêutico singular, né? Então, cada profissão vai entrar com a sua responsabilidade dentro dessa família e dessa mulher, né, no caso. Então, isso é importante. A gente, como enfermagem, vai atuar conforme o que a gente consegue ali atuar. E aí, o profissional da psicologia, por exemplo, vai entrar com contribuição dele nesse sentido também. Fala um pouquinho mais para nós, Luísa, sobre esse plano. O plano é um plano multiprofissional, né? Então, é um plano que a gente faz abrangendo a família, a gestante, né? E os profissionais que a gente tem disponível, então. E daí, cada um vai colocar ali as suas responsabilidades dentro desse plano, se adaptando, claro, sempre, né, à realidade das gestantes e das puérperas, claro. Primeiro, a gente faz, então, uma entrevista com elas e aí, depois, dentro das necessidades e realidades, a gente se junta como equipe e daí cada um define a sua atividade, o que vai realizar dentro desse plano. O que eu acho mais interessante desse plano é o singular. Aquela palavrinha ali no meio, né? O plano singular, porque não é o mesmo para todas as gestantes. Não é como uma produção em série do cuidado. Mas é pensar nas necessidades específicas dessa gestante, também nas forças, né? Nos potenciais da comunidade, da vizinhança, da família, dela própria. E, a partir dali, fazer um plano que é para ela, voltado para ela e para a família dela. Isso é muito interessante. E tendo metas também, eu acho que facilita para todo mundo, né? Porque o plano também traz, né? As metas a curto prazo, a longo prazo, né? Porque às vezes a gente espera que as coisas aconteçam de uma forma tão rápida, né? E não pensa que tem que ter um processo, né? As coisas vão ter que acontecer. E as metas orientam as ações. Exatamente. Né? Então, diante de uma gestante e sua família, a gente não fica sem saber o que fazer. Não, vamos lá o que está no plano, né? O que a gente previu como forma de cuidado. E, gurias, mais uma questão, assim, vocês conseguem perceber se aquelas pacientes que vocês tinham lá num grupo de gestante, que vocês acompanharam, assim, num grupo, elas chegam mais fortalecidas e com menos sinais de sofrimento depois no puerpério? Sim. Sim, elas trazem muito dos grupos, né? Depois, nesse puerpério, de como elas aprenderam na amamentação, né? A questão do dar banho no nenê, os primeiros cuidados do nenê. O parto também, né? Como isso influenciou no parto. Então, como esses encontros ajudaram elas a ter essa visão de como seria depois, né? Como seria esse depois, para elas se prepararem e prepararem a família também. É um facilitador. Né? Os grupos não garantem tudo, né? Assim, o pré-natal não garante tudo, não são todos os cenários que são previstos. Mas eu costumo dizer que a família faz uma mochilinha e tem alguns recursos aos quais recorrer nas situações mais desafiadoras. Muito bom ouvi-las, meninas. Gostei, bom demais. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhe nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do programa de pós-graduação é @ppgsmiufn. Meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Valeu, meninas. Obrigada. Até a próxima. Valeu. Falou. Me pega do colo.